Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jair, estamos em mais uma videoaula do Plus Slicer. Na videoaula anterior a gente falou sobre as configurações básicas de suporte, basicamente tudo aquilo que a maioria dos fatiadores tem. Agora, nessa videoaula a gente vai falar sobre configurações avançadas, algumas configurações que somente esse fatiador tem, como por exemplo você adicionar ou bloquear suportes em uma área específica da tua peça. Então, vamos para o vídeo. Antes eu vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo e também deixar um comentário aí, se você está gostando das videoaulas, sugerir os próximos conteúdos aqui abaixo do nosso vídeo. Para essa videoaula, a gente vai utilizar esse modelo aqui, que ele é um modelo bem detalhado e vai ser bom da gente verificar as nossas configurações. Então, só repassando, na videoaula anterior, a gente revisou todas as configurações que estão aqui dentro, que são as configurações básicas, né? Agora a gente vai verificar algumas configurações que estão aqui na nossa área de trabalho ou na nossa bandeja, né? Se você vir aqui na peça, com o botão direito em cima, você vai ver que ele tem algumas opções aqui, ó. Adicionar reforço de suporte, bloqueador de suporte, é o que a gente vai utilizar nesse modelo aqui. Depois eu vou adicionar um outro modelo, que ele é um pouco diferente, a gente vai utilizar essas duas opções, que é adicionar parte ou peça, né? Que a tradução não está 100%, e adicionar modificador. Mas não tem muito a ver assim, diretamente com suporte, mas é utilizada no suporte como auxílio, eu vou explicar para vocês depois. Então, para a gente verificar aqui, antes da gente começar a modificar, eu venho aqui e vou fazer suporte em toda a peça. Vou colocar um preenchimento aqui de 0%, porque como é um modelo só para exemplo, o 0% vai até fatiar mais rápido aqui. Com a nossa peça fatiada, a gente pode verificar aqui que ele cria suportes, principalmente na cabeça aqui, exageradamente, né? Então, suportes que a gente não precisa, na verdade, aqui na região da cabeça, né? Então, a gente está usando uma resolução também meio alta. Entre os suportes aqui, a gente vai diminuir um pouquinho. Aqui a gente está utilizando 2,5, vamos colocar aqui 0,5 milímetro, que para esse modelo de peça vai ser melhor. E a gente vai fatiar novamente o nosso modelo aqui e já vamos verificar como que vai ficar. Diminuindo então um pouquinho a resolução, ele já ficou melhor os suportes. Mas aqui na região da cabeça, ó, se a gente olhar aqui, a gente não precisa, na verdade, desses suportes aqui, né? Então a gente vem aqui na nossa peça, botão direito em cima e adicionar bloqueador de suportes. Essa opção, onde tiver essa peça, na verdade, que ele vai gerar aqui, ele não vai fazer suportes. Então você tem a opção de carregar um arquivo STL que pode ser usado como exemplo, né, como bloqueador de suporte, ou pegar aqui do próprio programa uma caixa, cilindro, esfera ou placa. Vamos pegar aqui uma caixa e a gente vai trabalhar aqui com ele na região da cabeça. Sempre que eu estiver posicionando, às vezes eu vou cortar o vídeo aqui, porque senão ele acaba ficando também muito extenso, porque às vezes fica aqui 1 minuto posicionando a peça e acaba alongando muito o vídeo. Então, mas basicamente você usa aqui do lado esquerdo, tá? A primeira opção você arrasta para as 3 direções, a segunda você redimensiona aqui o teu objeto e a terceira você rotaciona. Geralmente é isso aqui. Mas vamos lá, como exemplo aqui, então a gente adicionou aqui na região da cabeça, vamos colocar um pouquinho mais alto aqui, e aqui embaixo do queixo dele, vamos verificar aqui, eu acho que até aqui assim, até aqui dá para deixar 100. Então foi um bloqueador de suportes, aqui não precisa modificar, e a gente vai fatiar de novo nosso modelo e vamos verificar como que vai ficar. E a gente pode ver que onde a gente adicionou aqui o bloqueador, ele não cria suportes. Então aqui ó, na região da cabeça, a parte de trás, que ele estava pegando bastante suporte, ele não vai mais ficar com suporte.
Nessas áreas azuis aqui, ele indica que precisaria suportes, né? Só que se a gente diminuir aqui, a gente der uma olhadinha, ó, às vezes é um pedacinho de uma camadinha que ela não vai ficar perfeita, só que às vezes dessa forma aqui, ele fica muito melhor do que com suporte, porque os suportes, além de marcar a parte de cima, marca a parte de baixo também, né? Que nem no ombro, vai ficar aparecendo aqui. Então, esse bloqueador de suportes, na área, na região, seja qualquer área da peça que você não quer suportes, você vai estar adicionando, né? E agora a gente vai remover então aqui o nosso bloqueador de suportes e a gente vai adicionar aqui um reforço de suporte. E a gente vai utilizar aqui como exemplo cilindro. Aonde tiver esse reforço de suporte, ele vai criar o suporte, somente aonde tiver ele, tá? Mas aí tem um macetezinho também que você tem que ativar ali nas configurações, a gente já vai estar explicando aqui. Então, como exemplo aqui, a gente vai colocar embaixo do braço dele aqui, que eu quero somente no braço direito. Aqui, se fosse uma peça para imprimir mesmo, obviamente eu teria que colocar embaixo do queixo do braço esquerdo. Mas aqui só para fins de exemplo, a gente vai colocar só aqui. Agora, aí que vem o detalhe. Se a gente fatiar ele da forma normal, como a gente estava fazendo, em toda parte, ele não vai funcionar. E eu já vou explicar para vocês por quê. Ó, você vê que ele ainda cria suporte na peça inteira, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui do lado direito e somente, aliás, apenas reforçados de suporte. Então, ele vai criar somente onde você adicionou os reforços de suportes. Porém, aqui nas configurações de suportes, se você colocar aqui, ó, reforçar suporte para as primeiras e tiver algum número acima de 0 aqui, digamos que tenha 10 aqui, além dele criar aonde você colocou manualmente, ele vai criar até aquela camada específica, igual a gente explicou no vídeo anterior. Ó, você vê que aqui embaixo, então, ele cria os suportes lá, né? Então, quando você utiliza essa opção manual, aqui você sempre deixa em 0, tá? Que aí você não precisa fazer mais nada e ele vai funcionar dessa forma. Então, essas são as duas configurações mais importantes aqui de adicionar reforço ou bloqueador de suportes que permite fazer que nem o Simplify faz, né? O Simplify você consegue definir as áreas de suporte, porém aqui de uma forma mais avançada e mais complexa, né? Agora então a gente vai utilizar aqui outro modelo. E esse modelo aqui, você pode ver que o pessoal cria muito suporte embaixo dele aqui, né? Que é um modelinho que ele apresenta a forma de estar sentado. Então, digamos que a gente vai criar aqui suportes em toda parte. Vamos fatiar aqui e mostrar para vocês como que fica. E aqui você pode ver que ele cria suportes, né, como deveria ser, por padrão, tá? Não tem nada errado com isso. Mas ele cria suportes embaixo das mãos e aqui embaixo dele inteiro, né? E você pode ver aqui, lado direito, ele está estimando 8 metros de filamento e 4 horas e 48 minutos, né? Então aqui agora a gente vai utilizar também o reforçador de suportes em conjunto com essas duas opções aqui, o adicionar parte e adicionar modificador. Então, voltando à nossa peça aqui, você pode ver o seguinte, você pode ver aqui embaixo dele, ó, que ele tem que criar, né, suportes de certa forma sólidos aqui embaixo. Por mais que eu trabalhasse aqui com as interfaces e diminuísse os suportes na parte de baixo, eu ainda iria ter uma quantidade bem grande de suporte. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui embaixo das mãos dele 2 cilindros. Eu já vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer com isso.
E aqui a gente vai redimensionar eles, a gente vai colocar eles bem embaixo da mão dele aqui. Vamos diminuir também o tamanho. Quando vocês têm a peça aqui dentro, meu cilindro, eu quero editar ele, quero clicar em cima. Só que como ele está dentro da área da nossa peça, você não consegue clicar só nele. Então você vem aqui do lado direito e aí você consegue estar redimensionando ele da forma como você quiser. Se eu puxar ele aqui, quando ele começa a ficar próximo da peça, ele começa a erguer a nossa peça também. Não tem problema nenhum, porque depois a gente vai cortar embaixo que ele tira os excessos, tá? Então a gente vai adicionar aqui essa peça um pouquinho afastada da nossa peça ser impressa e a gente também vai duplicar. Aí o que você vai fazer? Aqui do lado direito você vem clica aqui em cima, tá? Ele tem aqui, ó, adicionar preenchimento e adicionar camadas e perímetros. E você vai fazer isso nas duas peças. E a gente vai mudar esse preenchimento e camada e perímetro. Preenchimento aqui, vamos deixar em 1%. A gente poderia deixar em 0, tá? Só que 2%, ele vai dar um pequeno reforço dentro da nossa peça, o que vai permitir que a gente trabalhe com 0 de base, 1 de perímetro e 2 de topo. E a gente vai fazer isso nas nossas duas configurações aqui. Eu poderia ter feito isso também aqui numa peça e depois duplicado ela, né? Então posso fazer isso também. Eu tenho ela aqui, Ctrl C e Ctrl V, ela já vai copiar com as configurações. Fica muito mais simples, né? E aí a gente modifica a nossa peça aqui. Para exemplo aqui, a gente ainda não está trabalhando com suportes, então a gente vai deixar como exemplo nenhum. E a gente vai fatiar o nosso modelo para a gente ver como que vai ficar aqui. E a gente vai verificar que ele criou aqui embaixo das mãos uma peça mesmo, tá? E se você diminuir aqui, você vai ver que ele cria 2% de preenchimento, ele não chega nem a fazer algum preenchimento dentro, tá? Então, se eu fizer com uma aqui, sem preenchimento vai ficar muito fraco. Então, vamos adicionar aqui para 3% e a gente vai verificar se ele vai pegar alguma coisa aqui de preenchimento. E bom, aqui eu estou com o nosso modelo configurado de novo. E eu adicionei os 3% de preenchimento aqui, ele nem chega a fazer preenchimento, tá? Então eu fiz isso de direita aqui com 5%. Aí ele faz o tipo de um X aqui dentro, que como a gente está utilizando somente uma camada ao redor aqui, ele vai ser mais rápido a gente fazer esse preenchimento que fazer duas, né, de parede. Então a gente vai deixar as duas aqui com 5% quando a gente fatiar de novo. Ele vai ficar com esses reforços, né? Mas o objetivo aqui é mostrar isso aqui para vocês, ó. Ele cria embaixo da mão aqui, ele cria fica um espaço, né? E aqui embaixo a gente vai criar suporte. E aí agora aqui a gente vai criar os suportes. Então eu não preciso vir aqui, botão direito e adicionar reforço de suporte. Eu posso simplesmente vir aqui no nosso cilindro, dar um Ctrl C e Ctrl V e vou arrastar ele um pouquinho para cima aqui, mais ou menos aqui assim. Agora eu vou modificar ele aqui, mudar o tipo, e aí eu vou colocar reforçador de suporte. E a mesma coisa eu vou fazer para esse outro cilindro. Feito isso nos dois, agora a gente vai fatiar, mas ele não criou nenhum suporte, né? Porque aqui está selecionado nenhum. Então, aqui a gente seleciona agora para apenas reforçados de suporte. E a gente vai fatiar novamente aqui. Vai ter uma configuração que vai dar errada para vocês. Aqui que eu estou fazendo
intencional para mostrar o passo a passo, que é isso aqui, ó. Se você vir aqui, você vai ver que em partes aqui, ele cria o suporte desde lá de baixo da nossa peça, e a gente já vai explicar aqui como resolver. E se a gente diminuir mais a nossa camada aqui, você vai ver que ele só cria suportes do lado de fora. Então, voltando aqui a nossa peça, a gente tem que fazer o seguinte. O nosso reforçador de suportes aqui, você tem que deixar ele um pouquinho menor do que a peça. Dessa forma, ele não vai ficar excesso para fora, né? Que nem aquela linhazinha que ele veio criando desde a parte de baixo ali. E feito isso, agora a gente vai verificar outra configuração. Você viu que na mão ele criou suporte somente ao redor. É porque ele está muito perto da nossa peça. Então a gente vai ter que pegar aqui os nossos dois cilindros e vamos afastar eles um pouquinho aqui da nossa peça. E dessa forma o suporte ele vai funcionar direitinho. E a gente vai fatiar de novo e vai ver que agora vai dar tudo certo. E olha só, aqui a gente vai ver que ele fez bem certinho no suporte. Quando a peça está em amarelo, porque ele ainda está terminando de fatiar. Na verdade, fatiar ele já fatiou, né? Mas ele está terminando de gerar o arquivo G-Code, tá? Então aqui a gente vai ver agora nossos suportes, ó, que ele ficou certinho. Porém, aqui ele só puxou a nossa camada de interface, né? Então a gente vai vir aqui na nossa configuração de material de suporte e vamos deixar em 0 aqui a nossa camada de interface e vamos fatiar novamente nosso modelo. E agora você pode ver que aqui ele deu tudo certo, né? Então vamos olhar aqui mais de perto. Eu gosto mais de utilizar nessas peças aqui, que eu acho muito mais fácil de utilizar, o hexágono, né? O honeycomb. E a gente fatiando de novo, a gente pode ver que ele fica uma estrutura melhor. E agora a mesma situação a gente vai fazer, mesma não, tá? A gente vai fazer uma situação bem parecida aqui embaixo das pernas dele aqui. E vou mostrar também outro segredo para vocês para economizar muito suporte. Então a gente vem aqui adicionar parte, vamos adicionar aqui uma caixa. Aí entra a situação que eu falei, quando você puxa aqui, que ele começa a ficar perto da peça, ó, ele começa a aumentar a tua peça para cima, mas não tem problema nenhum, que eu já vou mostrar para vocês como que resolve isso também. E agora aqui a gente tem a nossa peça já posicionada, e aqui entra agora a questão da caixa ela começar a erguer a nossa peça, né? Então a gente vem aqui, seleciona, vamos cortar a parte de baixo aqui. Eu não gosto muito desses pés aqui em forma de esfera, então eu vou cortar a pontinha deles aqui e manter somente a parte superior. Dessa forma os excessos aqui que a gente tinha a gente elimina. E agora a gente vem aqui na nossa caixa e adiciona também o preenchimento e as camadas e perímetros. Preenchimento aqui eu vou deixar em 5. A base eu vou colocar 0, ele não precisa ter base embaixo. Perímetros eu vou colocar uma e a camada de topo aqui eu vou colocar 2. A gente vai pegar essa mesma peça aqui e vamos copiar e colar ela. E vamos posicionar também um pouquinho para cima, diminuir o tamanho dela aqui e vamos mudar o tipo dela para reforçador de suportes. E agora a gente vai fatiar o nosso modelo aqui. E com o nosso modelo aqui fatiado, a gente vai ver que a gente economizou aqui muito suporte, tá? Porque aqui embaixo, ó, ele quase não cria praticamente nada, né? Não gasta material. Antes estava 8,15 metros de filamento.
Agora foi para 6 metros. E aí a gente vai modificar mais isso aqui agora. Agora isso aqui já é uma parte assim, mais um segredinho, digamos assim, que tem. A gente vai vir aqui e a gente vai adicionar no nosso modelo uma caixa. E eu quero cortar essa caixa no meio, mas eu quero cortar ela na transversal. Só que eu não consigo cortar ela no meio aqui, com ela estando na mesma altura da nossa peça. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixá-la para cima da nossa peça aqui. Eu vou também girar ela. Aí eu vou vir agora aqui. Se você tiver a caixa selecionada aqui, você não consegue selecionar a opção de corte. Você tem que selecionar a peça. E aí você seleciona a ferramenta de corte. Traz aqui no meio da caixa. Ela não ficou bem certinho no meio, mas não quer dizer. Vamos embora. A gente vai aqui e manter parte inferior. E a gente tem a nossa caixa cortada. Aí agora eu vou trazer ela aqui para a base. Estou tendo que aumentar aqui o tamanho da caixa, não tem jeito. E eu vou posicionar ela aqui bem embaixo da nossa caixa, que serve como uma parte de suporte aqui. E vou também aumentar o tamanho dela aqui, para ela pegar na parte inteira. Essa aqui, se ela ficar para fora, não tem problema nenhum, que eu já vou explicar para vocês o que a gente vai fazer aqui. Agora a gente vai cortar aqui a parte de baixo da nossa peça, que a gente não precisa ela, né? E agora a gente vai selecionar aqui a caixa, vamos mudar o tipo dela, mudar o tipo, e você vai colocar aqui como sendo um modificador. E aí você vai adicionar preenchimento e perímetro. E aí que vem o grande detalhe. Preenchimento você deixa em 0, e os perímetros base e topo você também vai deixar em 0. E aí dessa forma, quando você fatiar aqui, aonde tiver essa peça que é um modificador e que ele está tudo setado em 0, ele não vai conseguir imprimir nada, ele vai bloquear aquela área. E agora aqui com o modelo fatiado, você pode ver que do lado esquerdo aqui ele cortou, ó, praticamente nossa peça, né? O Cura, ele tem uma configuração muito parecida, porque ele começa a criar esse suporte em torre, né? Só que aí que está o detalhe, você não tem muito controle sobre isso, né? Então ele vai fazer ali, aqui é mais demorado, sim, só que veja bem, somente pelo fato de a gente ter tirado essa peça, já caiu aqui para 6 metros e 12 e 4 horas e 33 de impressão. Agora a gente vai fazer isso aqui para o outro lado também. Eu também vou utilizar a mesma situação aqui para colocar esse modelo aqui na parte da frente e na parte de trás da nossa peça. Porém aqui a gente tem que diminuir um pouco o tamanho, senão ele pega aqui nos cilindros e ele vai tirar ali também. Agora aqui eu vou copiar e colar de novo e eu vou colocar ele na frente da nossa peça. Eu já tenho aqui a nossa peça posicionada e agora a gente vai fatiar novamente nosso modelo. E com o nosso modelo fatiado, a gente pode ver que aqui ele faz o tipo de uma pirâmide, onde economiza muito material. Então, de 8 metros e 15 de filamento que a gente tinha, a gente ficou com 5,9 metros. E de 4 horas e 48 veio para 4,27. Tempo de impressão aqui não mudou muito, mas o mais importante aqui é o material mesmo, que você consegue economizar. Inclusive, aqui na mão, por exemplo, onde tem esse cilindro, você poderia fazer o seguinte também. Você poderia diminuir aqui o cilindro. Vamos diminuir ele, vamos deixar ele bem pequenininho aqui.
Só que aqui a nossa área de suporte também a gente tem que diminuir. E aí a gente vai adicionar aqui em cima uma esfera. Então, adicionar parte, aqui esfera. E aí entra a questão que a gente tem que cortar essa esfera no meio. Então a gente traz ela para cima da peça, aplica o corte e posiciona ela embaixo da mão dele. Dessa forma aqui. Então você tem aqui embaixo um cilindro bem pequenininho e em cima uma esfera que ele vai te dar apoio aqui na mão. Então pessoal, nessa videoaula era isso. Agora vai da criatividade de vocês aí. Então queria agradecer a todos aí que estão acompanhando o canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal e dá aquele joinha aqui no vídeo. Se quiser deixar um comentário também, sugestão, aqui embaixo no nosso vídeo, a gente vai estar respondendo para vocês. Então, muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.